1, 2, 3. Seu poder, Ele me curou, Ele me perdoou, Ele me libertou e agora livre sou. Hoje eu acordei feliz porque eu sou obra do Seu poder. Ele me curou, Ele me perdoou, Ele me libertou e agora livre sou. Pra adorar, pra adorar, pra adorar, pra adorar a Cristo. Feliz porque eu sou obra do Seu poder. Ele me curou, Ele me perdoou, Ele me libertou e agora livre sou. Hoje eu acordei feliz porque eu sou obra do Seu poder. Ele me curou, Ele me perdoou, Ele me libertou e agora livre sou. Pra adorar, pra adorar, pra adorar. Será completa, todo ser, toda gente, toda humanidade, toda raça, toda cor, de qualquer idade, toda nacionalidade, com vontade, sem vontade, preparado ou não, todo joelho há de se dobrar, em terra firme mesmo que não haja firme salvação em seu viver, todo coração aberto ou não, machucado, humilhado, destruído, duro em pedra, há de se dobrar e declarar com sua boca e sua voz em meio às vozes, na multidão, e os que queriam dizer, mas não podiam, poderão gritar, e os que nunca disseram, terão que falar, e naquele dia de vitória toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Pra adorar, pra adorar, pra adorar, pra adorar a Cristo, pra adorar, Boa noite, gente. Boa noite. Hoje é um dia diferente. Sim. Já dá para ver pelo que a gente mudou aqui. Temos mais convidados hoje. Hoje o Dago está fazendo baixo com a gente, a Lara no carrom, cajum. Cajum.
mas temos o Fabrício aqui, que tem estado com a gente, adorando e nos ajudando, fiel amigo. O Ed e o Vinícius nas filmagens, a Kelinha aqui cantando. Hoje o Felipe veio ajudar na luz também, junto com a Mari. Então a gente está muito feliz de estar compartilhando esse momento de culto com vocês. E de verdade mesmo, sendo muito honesto, eu estou mudando algumas coisas em mim mesmo, na minha casa. Sim. E quem sabe, se forem coisas boas para vocês também, a gente pode começar a mudar também. Eu dei uma cansada dessa história de pandemia, dessa história de estamos no mesmo barco. Eu estou desembarcando. E eu não é nenhuma alusão a contrariar qualquer norma, não é nada disso que eu estou falando, mas assim, a impressão que eu tenho é que a gente está quase todo mundo no mesmo barco, no mesmo trem, numa jornada meio depressiva, assim, parece que a gente está esperando alguma coisa acontecer para a gente voltar a sorrir e voltar a ser feliz. E não é isso que eu aprendo quando eu leio a Bíblia. Então, assim, eu quero hoje pregar sobre isso, talvez no domingo que vem também, sobre alegria. Alegria para já, não é alegria para depois da pandemia ou para um outro momento das nossas vidas, é alegria hoje. Então, assim, é uma metáfora, mas eu estou desembarcando desse trem da depressão, dessas notícias de morte o tempo inteiro. A gente continua solidário com todas as pessoas que estão precisando da nossa ajuda, isso não tem dúvida nenhuma. Continuaremos tomando todos os cuidados possíveis, ainda não vamos reunir aqui na igreja, infelizmente. Tudo dentro das normas, né? Tudo responsabilidade. Mas espiritualmente e mentalmente eu estou querendo sair dessa nuvem negra que está por aí. Então, estou convidando vocês a desembarcar na próxima estação junto conosco. É isso, Kelinha? Bom, a primeira música fala sobre isso, viu? Já fala na primeira frase, assim, exatamente. A gente já canta e já vai declarando, estou trocando a tristeza, pronto. Né? É isso mesmo. Porque isso daí vai mexendo com um monte de coisa dentro da gente. Vai desencadeando outras coisas, vai desencadeando crise de ansiedade, crise de pânico, depressão, tristeza em excesso. E daí você nem tá com corona ainda, você já tá morrendo, né? Porque você vai sendo contagiado pelas coisas ruins e aquilo vai correndo os seus ossos, né? Sua alma, tristeza, né? Então eu acho que a hora de ser feliz é agora, é já. Então a gente vai mudar algumas coisas na dinâmica aqui também. Vamos ter alguns convidados falando aqui durante esse culto, algumas mensagens gravadas que eu pedi para o pessoal fazer. Então, assim, você é nosso convidado também para a gente embarcar nessa alegria que vem dos céus, que não tem nada a ver com as circunstâncias à nossa volta. Amém? Verdade. Sim. Vamos para a primeira música, então? Vamos? Vamos, né? Vai lá, gente, cumprimente a pessoa que está do seu lado, sentado no seu sofá, se você está de pijama, aproveite a sala, vai lá buscar uma pipoca, né? Só não come enquanto canta, né? Essa música é muito legal porque ela fala, estou trocando a tristeza. E é uma decisão, sim. Vamos cantar junto? Estou trocando a tristeza, estou trocando a vergonha, eu as deixo para trás pelo gozo do Pai. Estou trocando a doença, estou trocando a dor, eu as deixo para trás pelo gozo do Pai, do meu Pai. Eu digo sim, 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 Senhor. Sim, 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 Senhor. Sim, 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 Senhor. Amém. Eu digo sim. Sim, 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 Senhor. Sim, 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 Senhor. Sim, sim, sim. A coreografia. Senhor, amém. Afligido e perseguido, porém nunca destruído. Ferido, mas não acabado. A maldição
certeza que, ó, pela imaginação, o pessoal tava fazendo coreografia em casa, sabia? Tava na maior animação, assim, imaginando, assim, com a minha própria cabeça. De pijama. Não vou imaginar. A próxima também é assim, né? Camisetona velha, né? A próxima também é assim, né? A próxima também é assim, porque a gente tá querendo ser bem otimista hoje. Sim, 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 cantaremos juntos com os anjos. Sim, 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 ouve nosso canto de louvor a ti, te exaltamos, Jesus Cristo. Não há amor tão grande, terra e céus te adoram, todos os seis se prostram, Filho de Deus e Salvador. E Salvador, por quem vivemos, tu és amor que liberta, tu és a luz que nos guia, como chama acesa, Filho de Deus e Salvador. E Salvador, por quem vivemos. Sim, 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 cantaremos juntos com os anjos. Sim, 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 ouve nosso canto de louvor a ti, te exaltamos, Jesus Cristo. Não há amor tão grande, terra e céus te adoram, todos os reis se prostram, Filho de Deus e Salvador. E Salvador, por quem vivemos. Sim, 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 cantaremos juntos com os anjos. Sim, 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 ouve nosso canto de louvor a ti, te exaltamos, Jesus Cristo. Te exaltamos, Jesus Cristo. Sim, 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 cantaremos juntos com os anjos. Sim, 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 ouve nosso canto de louvor a ti, te exaltamos, Jesus. Sim, 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 te exaltamos. Sim, 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 ouve nosso canto de louvor a ti, te exaltamos, Jesus Cristo. Ei, te exaltamos, ó Senhor. Amém. A gente tem um convidado agora para falar com a gente, em vídeo, mas é um grande amigo nosso, um membro ativo da nossa comunidade, e ele tem um recadinho para compartilhar com vocês também sobre esse tema que a gente está falando, da paz, da alegria, em qualquer momento. Então é o Rafael Arruda, bem-vindo, mesmo que em vídeo, para falar com a gente agora, Rafael. Boa noite, Paulo. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês?
Que bom estar aqui com vocês nesse nosso culto online. Por isso, seja bem-vindo à Capela da Graça. Essa igreja que tem uma missão, que é levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus Cristo. Nem que seja um relacionamento online entre nós, mas um relacionamento verdadeiro e crescente com Jesus Cristo, que está sempre conectado com a gente. É ou não é verdade? E como é que tem sido esses dias aí de isolamento na sua casa, no seu trabalho? Eu sei que não é fácil não. Quem é pai, tem filhos que estariam na escola, mas agora eles estão em casa, o pai vira professor, aí tem que fazer rodízio entre pai e mãe, é ou não é verdade? E muitas vezes você não sabe o dia de amanhã, sobre o seu trabalho, a empresa onde você trabalha, ou a sua profissão, muitas coisas passam pela nossa cabeça. E diante disso, diante desse caos aí, diante desse isolamento, me veio uma palavra e eu queria rapidamente compartilhar com vocês hoje. Está lá em João 16, capítulo 33. É tão profundo esse versículo que eu vou pegar só um pedacinho. Jesus diz o seguinte para os seus discípulos: neste mundo vocês terão aflições. Para aí. Olha só. Jesus não estava falando de coronavírus, não estava falando desse isolamento, mas ele tinha certeza absoluta de uma coisa: que neste mundo a gente teria essas aflições. Ele não disse assim, pode ser que vocês tenham aflições. Ou ele não disse assim, ó, alguns de vocês terão, outros não. Ele disse para todo mundo, neste mundo, todos vocês, eu, você que está aí, os discípulos, todos terão aflições. Nossa, como seria a nossa vida se desde a nossa infância a gente já soubesse que a gente ia passar por problemas. Muitas vezes a gente passa por um problema e a gente acredita que o problema está acontecendo só com a gente. A vida é injusta comigo, minha vida é um caos, o meu mundo é um caos, meu mundo interior é um caos. E muitas vezes a gente tem olhado só para o caos que acontece na nossa vida e acredita que é só com a gente que está acontecendo aquilo. E você percebeu que esse vírus ele não escolheu classe social, cor, religião, faixa etária, região do mundo. Ele alcançou todo mundo, olha só. Neste mundo vocês terão aflições. Então foi uma afirmação, a gente já sabia disso. Ou a gente deveria saber. Mas ele põe uma palavrinha, com tudo isso que está acontecendo, com todo esse caos, com todas essas aflições, ele diz mais duas palavrinhas. Tenham ânimo. Tenham ânimo. Diante de tudo isso, Rafael, não sei o que estou dizendo, Jesus disse isso. Diante do caos, diante dessas aflições que vocês vão enfrentar, tenham ânimo. E olha só que para mim foi fenomenal nessa fala. Tenham ânimo é uma ordem, não é um pedido. Por favor, vocês poderiam ter ânimo? Se der, vocês podem ter ânimo? Não. Tenham ânimo é uma ordem para mim, é uma ordem para você. Diante do caos, que escolha você tem feito aí para sua vida, para o seu humor, para os seus relacionamentos? Você tem tido ânimo? Eu acredito que com essa palavra é um momento de obediência. E a gente deve, como representantes de Cristo, a gente deve ter muito bom ânimo. E ele termina o seguinte: tenham ânimo, eu venci o mundo. Oh. Cristo venceu o mundo, venceu todas as aflições, venceu todos os problemas. E depois que essa crise passar, gente, as coisas vão ficar em paz, as nossas vidas vão melhorar muito, mas ainda a gente vai ter aflições. É só continuar a ter bom ânimo. Bom, vamos começar o culto, vamos continuar com o culto. Uma boa noite para vocês. Convidem os amigos, aproveitem para compartilhar aí o culto dessa noite. E até a próxima. Boa noite. Escutas meu clamor, se a noite escura está, tu és o meu louvor, tua luz me guiará. Não temerei
o inimigo está. És meu refúgio e força, tu me defenderás. Não temerei. Eu sei quem vai à frente e quem me guardará. O Deus do universo sempre ao meu lado está. Seu reino é para sempre, sua mão me guiará. O Deus do universo sempre ao meu lado está. Minha força está em ti, tu me libertarás. Teu nome tem poder, sei que comigo estás. Não temerei, não temerei. Eu sei quem vai à frente e quem me guardará. O Deus do universo sempre ao meu lado está. Seu reino é para sempre, sua mão me guiará. O Deus do universo sempre ao meu lado está. Nada poderá me deter. O mundo está em tuas mãos. Em tuas promessas confiarei. Sei que és fiel, sempre és fiel. Nada poderá me deter. O mundo está em tuas mãos. Em tuas promessas confiarei. Sei que és fiel, sempre és fiel. Sei que és fiel. Eu sei quem vai à frente e quem me guardará. O Deus do universo sempre ao meu lado está. Seu reino é para sempre, sua mão me guiará. O Deus do universo sempre ao meu lado está. Eu sei quem vai à frente e quem me guardará. O Deus do universo sempre ao meu lado está. Seu reino é para sempre, sua mão me guiará. O Deus do universo sempre ao meu lado está. O Deus do universo sempre ao meu lado está. Amém. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu.
Nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu, oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu, oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração
só o teu amor, Senhor, que faz mudar. É só o teu amor, é só o teu amor, Senhor. É só o teu amor que faz mudar este mundo, neste mundo. Ó Senhor, a tua alegria é nossa força. Na fraqueza, nós somos fortes. Na escuridão, o Senhor é a luz. Se nós choramos, o Senhor nos consola. Se estamos perdidos, o Senhor nos conduz. E quando caímos, é o Senhor que nos levanta. Senhor, levanta a nossa geração. Levanta os nossos olhos. Levanta o nosso olhar para Ti, para o Senhor. Porque, acima de tudo que acontece, o Senhor continua sendo santo, inigualável, incomparável, onipresente, onipotente, onisciente. O Senhor continua sendo Deus. E não há nada que abale isso. Não há nada que abale o Teu amor por nós. Não há nada que abale o que Jesus conquistou na cruz para nós. Então nós temos realmente tudo o que precisamos. Nós temos salvação em Ti. Temos paz. Temos acesso a uma paz sobrenatural no meio das crises, das dores. Nós temos acesso a Ti, Deus. Acesso à alegria. Acesso ao Teu amor. Nós temos esse acesso, Senhor. Nós temos um pouquinho da Tua glória sobre as nossas casas. Um pouquinho da Tua glória sobre as nossas vidas. Que nós possamos aprender a vislumbrar, a ter um pouquinho, Senhor, de noção do que acontece ao nosso redor, sem a gente ver. Do que acontece em todo o tempo, sem a gente perceber. Que é o Teu cuidado sobre nós, com as nossas vidas, a Sua proteção sobre nós, a Sua paciência conosco, a Sua persistência conosco, a nova chance que o Senhor nos dá todo dia. E por tudo isso, obrigada, Deus, porque o Senhor é Deus. Nos ajuda a descansar, nos ajuda a confiar e dizer que nós vamos construir nossa vida em Ti, porque o Senhor é o nosso fundamento. Nós vamos confiar somente em Ti e não seremos abalados. Porque o Senhor é a nossa rocha firme em que podemos colocar os nossos pés. Seja glorificado o Teu nome, Pai. Seja exaltado o nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Temos mais uma participação especial agora no nosso culto. Nossa querida Jane tem uma palavra para compartilhar com vocês também agora. Boa noite, tudo bem? Meu nome é Jane e esse é o momento dos dízimos e das ofertas. Antes disso, eu quero compartilhar um versículo com vocês. Está lá em João 16:33, onde o próprio Jesus diz: Estou dizendo essas coisas para que, crendo em mim, vocês estejam inabaláveis e seguros e desfrutem a paz.
Neste mundo mal, vocês sempre terão dificuldades, mas fiquem firmes. Eu venci o mundo. Talvez você esteja passando por um momento de dificuldade. A gente sabe que é totalmente atípico, né? Tudo que nós estamos vivendo. Talvez você esteja preocupado com sua família, com sua saúde, com seu trabalho. Talvez vocês tenham outras preocupações. E, bom, eu, em especial, essa semana tive um susto muito grande. Fui caminhar com a minha filha de 6 anos, a Alice, e a gente foi num pasto que tem aqui perto de casa, na rua de baixo, e a Alice encostou o bracinho numa cerca elétrica. A gente não tinha nenhuma informação de que havia voltagem naquela cerca, e a gente teve que levar a Alice para o hospital. Ela ficou a noite toda sendo monitorada. Graças a Deus não aconteceu nada, acredito que tenha sido protocolo, mas eu vi o livramento de Deus nesse momento. Então, é muito bom poder contar com a paz do Espírito Santo, né? Naquele momento a gente orou, enfim, sentimos ali o cuidado de Deus. Eu sempre digo que Deus cuida da vida da gente em cada detalhe. Então, confie no Senhor, confie que Ele tem a direção de todas as coisas. Deus está presente em todas as coisas. A Bíblia diz que nenhuma folha cai da árvore se não for da vontade do Senhor. Então, confie que o Senhor, Ele tem o melhor para a sua vida e Ele está atento para as suas orações. Ele ouve e Ele sabe de tudo. Ouça a voz do Espírito Santo. Eu convido você para tirar uma foto da tela da sua televisão agora, onde a gente vai deixar a conta da capela para que você possa contribuir com o seu dízimo, com a sua oferta, para que a gente possa cumprir com todas as nossas obrigações aqui na igreja. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão neste momento online e dizer que eu estou com muita saudade do contato, de estar perto de cada um de vocês, tá bem? Um beijo e que Deus abençoe. Bom, gente, como eu falei no início da nossa conversa aqui, no início do culto, eu tomei uma decisão pessoal que já estendemos para a nossa família e que eu quero compartilhar com vocês, que talvez possa ajudar alguns de vocês a passar um pouco melhor por esses momentos que a gente está atravessando. Eu disse no começo, tem uma música do John Mayer, que fala assim, Stop this train, para esse trem que eu quero descer. E tem uma música antiga também, eu não me lembro de quem que é brasileira também, que fala para o mundo que eu quero descer, alguma coisa assim. Eu estou dizendo para mim mesmo, para esse trem aí, na próxima estação que eu estou descendo, eu já desci desse trem, eu não quero embarcar nessa depressão, nessa nuvem negra que está sobre a maioria de nós. Muita gente vivendo assustada, em pânico, e triste, e desanimada, e principalmente esperando para quando tudo isso passar, para voltar a sorrir. Então eu decidi que eu não vou participar disso, e como eu disse no início, quero dizer mais uma vez aqui, não tem nada a ver em ir contra as indicações do Ministério da Saúde, não tem nada a ver com isso. Tudo que é solicitado para a gente fazer, a gente vai continuar fazendo. Mas é uma questão interior, sabe? De não é isso que eu entendo da Bíblia, sabe? Tudo que eu leio aqui, tudo que eu ouço de Jesus, e o apóstolo Paulo explicando sobre Jesus, me fala sobre uma alegria que excede as circunstâncias. Me fala sobre viver uma paz que ultrapassa até a compreensão da gente. Então, eu
creio, e por isso que eu dei esse nome, eu escolho alegria, eu estou escolhendo ser feliz agora, já. Com pandemia, sem pandemia, é uma escolha que a gente faz baseado no que a gente crê. Então eu quero compartilhar isso com vocês. É muito breve o que eu tenho para falar para vocês, mas eu quero começar com uma pergunta. O que te faz feliz? Você que está aí no seu sofazão, ou na cama, com o celular, sei lá onde você está agora nesse momento, responde para si mesmo, o que te faz feliz? E provavelmente, quando você ouve uma pergunta dessa, você já começa a imaginar uma lista de coisas, né? Se eu tivesse isso, falta isso para mim, se eu tivesse minha casa própria, você começa a fazer uma lista de coisas que você supõe que te fariam feliz, certo? Mas eu falei na semana passada, quem acompanhou a mensagem, que tudo que a gente aprende com a Bíblia é que assim, muitas vezes a gente é muito egoísta, a gente acha que pode desejar tudo para nós mesmos e que as coisas vão fazer a nossa felicidade. E eu tenho uma notícia ruim para te dar. Você nunca vai ser feliz com as coisas. Nunca. Na medida que você conquistar algumas coisas dessa sua lista, se você hoje tem o seu iPhone 7, na hora que você comprar o 8 ou o 9, ou mesmo se você comprar o último modelo que saiu agora, daí quando sair o próximo, você já vai querer o próximo. Eu disse na semana passada e quero repetir aqui, os desejos nunca podem ser satisfeitos. É impossível você satisfazer os desejos. Então, quando você pensa que é algo, que é o que vai te fazer feliz, você já está numa estrada, você já está completamente enganado. Tem uma frase que eu gosto muito de um escritor que chama Stephen Covey, que escreveu alguns livros sobre liderança, é um cara interessante. E ele diz o seguinte, que nós não vemos as coisas como elas são, nós vemos as coisas como nós somos. Ou como fomos condicionados a ver. Então, quando eu vou repetir a frase, nós não vemos as coisas como elas são, nós vemos as coisas como nós somos, ou como nós fomos condicionados a ver. Isso é muito interessante, porque cada dia mais isso é mais importante. Você está sendo, você e eu, né? Quando eu falo você, somos nós. A gente está sendo muito influenciado pelas coisas que a gente vê. A gente está sendo condicionado pelas coisas que a gente vê. Nas redes sociais, na TV, nas propagandas e tudo. Esses algoritmos dessas grandes empresas, Google, Facebook, Instagram, elas estão direcionando a gente para gostar disso ou não gostar daquilo. E isso só vai piorar. Isso só vai piorar. Então, na verdade, você pensa que gosta de alguma coisa porque você está sendo condicionado a achar que é aquilo que é o importante para você, aquilo que vai te fazer feliz. E a má notícia é essa, o que nunca vai te fazer feliz. Então, uma frase para você memorizar logo de cara, a felicidade tem mais a ver com o quem do que com o que. A felicidade tem muito mais a ver com o quem do que com o que. Eu não sei vocês, mas eu tive uma infância simples demais, meus pais não tinham dinheiro, a gente era pobre de recursos financeiros, né? Mas não de outras coisas. A gente era muito rico em amor, em paz e relacionamentos, mas a gente não tinha muitos recursos. Mas eu me lembro, assim, todo dia era uma alegria. Assim, depois que eu chegava da escola, almoçava, um pouquinho depois do almoço já vinha algum amigo me chamar para a gente sair para brincar. E como naquela época a gente não tinha muito brinquedo, a gente inventava as brincadeiras. Alguns poucos de vocês devem se lembrar, a gente brincava de mãe da rua, pega-pega, esconde-esconde, carrinho de rolemã, empinar pipa, uma série de coisas que a gente fazia que a coisa em si não era importante, o importante era com quem que a gente estava, que era com os amigos. Então a gente junto inventava as coisas. Não interessava se tinha um monte de brinquedo para escolher, não tinha. Então a gente criava os brinquedos. Então assim, eu posso dizer que eu tive uma infância feliz.
sabe? Porque eu brinquei muito, me diverti muito, joguei muita bola, e não interessava para mim, assim, se eu tivesse o dobro do que eu tinha, talvez não fizesse a menor diferença, porque a gente era feliz do mesmo jeito, né? Então, a felicidade tem mais a ver com o quem. Pensa numa situação até complicada, né? Uma pessoa num leito de morte no hospital, nos últimos dias de vida, você consegue imaginar, sabe, ela chamar alguém da família, se chama, sei lá, sua mãe, fala assim: mãe, vai lá em casa e traz a minha coleção de relógios. Faz algum sentido isso? Ou então, mãe, traz as minhas guitarras aqui, eu quero me despedir das guitarras. Não faz o menor sentido, não é verdade? Na hora que você está numa situação dessa, você quer o quê? Pessoas do seu lado, as pessoas que você ama. Não adianta trazer um extrato da sua conta, pode ter o dinheiro que for ali, não faz a menor diferença. Então, a felicidade, a alegria tem mais a ver com o quem do que com o que. É disso que nós estamos falando aqui. Bom, então a primeira resposta à primeira pergunta, eu vou sugestionar para vocês. Você que está aí no seu sofazão, tranquilo, eu vou sugestionar a resposta para você. A pergunta é: o que te faz feliz? E a resposta é: nada. Vamos ver se você tem coragem de falar junto comigo. O que te faz feliz? Nada. Aí você vai falar assim: puxa vida, obrigado, pastor, você falou que ia falar sobre alegria, né? Agora eu estou depressivo, já não vou dormir direito. Mas você sabe o que as pessoas... Então, assim, é claro que eu estou falando o que te faz feliz, não falei quem, né? Então, não é o que vai te fazer feliz. Uma característica de todas as pessoas que eu conheço, e que talvez você conheça, que são alegres, ou que podem até ousar dizer que são felizes, uma característica de todas elas é uma questãozinha que chama paz. A pessoa que tem paz, ela está muito próxima do que a gente chama de felicidade. E essa paz, segundo a Bíblia, ela tem três aspectos. A felicidade completa, ou alegria real e verdadeira, tem a ver com você ter paz com Deus. Mas o outro aspecto, talvez mais familiar a todos vocês, é ter paz consigo mesmo. Não é verdade que às vezes a gente não tem paz com a gente mesmo, né? Esses dias eu li uma coisa interessante. No meio da noite, você pode desligar você pode desligar todos os aparelhos eletrônicos do seu quarto, sua televisão. Se tiver um relógio fazendo barulho, você desliga. Você pode desligar tudo, você tem o domínio sobre tudo, mas você não consegue desligar os seus pensamentos. E muitas pessoas não conseguem dormir por conta dos pensamentos, das aflições. Então, assim, para você buscar essa alegria, a primeira coisa mais importante é a paz. Você ter paz consigo mesmo, paz com Deus e paz com as outras pessoas, que foi um pouco do tema que eu falei na semana passada. Esses três aspectos, você ter paz com Deus, paz consigo mesmo e paz com as pessoas, são o fundamento da sua alegria. Então, tudo que rouba a sua paz impede você de ser feliz. Vou repetir. Tudo que rouba a sua paz está no caminho entre você e a sua alegria. Sem paz, você não consegue ser alegre. Então, em resumo, ter paz com Deus me ensina a ter paz comigo mesmo e me capacita a viver em paz com as outras pessoas. Ter paz com Deus me ensina a ter paz comigo mesmo. Eu aprendo a ter paz comigo mesmo, tendo paz com o meu Criador. E quando eu tenho paz com Deus e comigo mesmo, isso me capacita a viver em harmonia com as outras pessoas. E essa paz é fundamental para a nossa alegria e a nossa felicidade. Bom, tá. Acho que até aqui deu para entender, mas eu quero ler um texto com vocês,
que não é longo, é muito rápido, mas é muito, muito, muito interessante e forte em relação a esse assunto. E quem escreveu isso tem muita experiência acumulada, muita vivência para poder falar essas palavras. Eu estou falando do apóstolo Paulo, que é um cara, assim, ele escreveu 13 livros da Bíblia. Depois de Jesus, é o cara que mais importante, que falou sobre que entendeu as coisas de Deus e entendeu os ensinamentos de Jesus. Mas a vida de Paulo foi muito complicada, não foi simples assim. Paulo cresceu numa tradição judaica, estudou muito, era um cara muito culto, inteligente, se tornou mestre da lei, um fariseu, e na época que ele ainda estava em desenvolvimento foi quando Jesus apareceu, e Paulo, junto com os demais fariseus, talvez com seus professores, ele aprendeu a odiar Jesus. E Paulo, inclusive, estava presente num apedrejamento de um dos seguidores de Jesus, chamado Estevão. Paulo estava lá e as pessoas deram a capa, Paulo ficou segurando, ele participou daquilo, ainda no seu crescimento como líder, né, dos judeus. Enfim, Paulo traz todo esse histórico. E aí, quando Jesus morreu, Paulo, já um homem mais importante, começou a perseguir os seguidores de Jesus, porque ele cria de todo o coração que aquilo ali não era de Deus. Então, Paulo começou como ele tinha um nível de importância elevado, ele conseguiu cartas, né, para poder invadir uma igreja assim como essa, recolher as pessoas e botar na cadeia, simplesmente porque elas estavam adorando a Jesus, né? E essas pessoas muitas vezes eram torturadas, e Paulo tinha autorização, inclusive, de matar os seguidores de Jesus. Então, a missão de Paulo era destruir o ministério de Jesus. É desse cara que nós estamos falando. E aí Paulo um dia tem um encontro sobrenatural com Jesus, não foi um encontro físico, né? Porque Jesus já tinha morrido, ressuscitado e partido para o céu. Mas Paulo estava numa caminhada e aí uma luz muito forte brilhou sobre ele e ele ouviu a voz de Jesus falando com ele: por que você está me perseguindo? E aquilo ali mudou a vida de Paulo. Inclusive mudou até de nome, até ali ele chamava Saulo. E ele começou a ser chamado de Paulo a partir daquela experiência. E a partir dali, foi um cara que mudou o caráter, mudou a compreensão. A partir dali ele começou a evangelizar. Ele, de um opositor, ele passou a ser um apoiador, e não só um apoiador, o maior defensor da causa de Jesus. E saiu fundando igrejas para todos os lados. Até no começo era interessante, porque ele chegava nos lugares e o pessoal tinha medo dele, né? Porque ele era conhecido como o cara que matava, o cara que mandava prender e tudo. Então os seguidores de Jesus às vezes até se escondiam dele. Mas foi passando o tempo e todo mundo viu o testemunho dele, né? E ele se tornou um grande evangelista. E passou por coisas absurdas, prisões, torturas, foi picado de cobra numa ilha. A maioria das cartas dele, ele escreveu de dentro da cadeia. Um cara muito perseguido porque ele estava defendendo Jesus agora, né? Ele passou para o outro lado. Então, é um cara com muito know-how na vida, um cara com muita experiência. Então, esse sujeito que nós estamos falando vai falar para a gente a compreensão dele em relação a esse tema nosso, da alegria independente de qualquer momento. Então, se você tem a sua Bíblia, abra lá no livro de Romanos, no capítulo 5, e eu estou lendo na mensagem hoje aqui, que eu escolhi para compartilhar com vocês, a versão da mensagem, que ela, em algumas situações eu gosto dela, ela é um pouco até mais clara, né? Mais fácil da gente entender. Então, Paulo começa explicando o processo para a gente chegar nessa possível alegria, apesar das circunstâncias. Ele começa explicando para a gente o processo, e ele é muito didático. Ele fala o seguinte, no primeiro versículo de Romanos capítulo 5, ele fala assim: olha, ao aceitar pela fé o que Deus sempre desejou para nós, quer dizer, quando a gente, pela fé em Jesus Cristo, aceitou
aquilo que Deus sempre desejou para nós. O que Deus sempre desejou para nós? Ele explica. Deus sempre desejou consertar a nossa situação com Ele e tornar-nos prontos para Ele. Então, olha só, a iniciativa a partir de Deus. Deus queria isso da gente. Então, Paulo fala assim, ó, quando você aceitou pela fé o que Deus sempre desejou para nós, alcançamos tudo isso com Deus por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. A razão de você ter conseguido acertar suas coisas com Deus é Jesus Cristo. Então, ele está afirmando isso. Aquele que ele perseguia, ele está falando, não, ele é o caminho para a gente acertar as coisas com Deus, para a gente ter paz com Deus. Mas ainda, ele acrescenta, abrimos-nos para Deus e descobrimos, ao mesmo tempo, que Ele já se abriu para nós. Quer dizer, quando você se chega a Deus através de Jesus Cristo e você se abre para Deus, você descobre que Deus já tinha feito isso antes. Né? E aí, nesse momento, nós nos achamos no lugar que Ele queria que estivéssemos. Qual que é o lugar que Deus queria que estivéssemos? Perante a graça e a glória de Deus, na presença dEle, expressando o nosso louvor. Esse é o lugar que a gente deveria estar em qualquer situação. Lembre-se, que eu já falei, Paulo viveu todas as situações horríveis, possíveis e imagináveis, né? Prisões, doenças. Paulo tinha uma doença crônica que judiava dele. E ele nunca foi curado, ele conviveu com isso. Então, Paulo é um cara muito experiente para poder falar isso. Então, Paulo está falando assim, olha, quando você se encontra no lugar onde você deveria estar, que é a presença dele, a gente deveria estar expressando o nosso louvor. Uau! Expressando o nosso louvor a Deus no meio de uma doença, no meio de uma crise financeira, no meio de uma pandemia, no meio de um luto. É exatamente isso que Paulo está falando para a gente. Viver perante a graça e a glória de Deus, expressando louvor, independente das circunstâncias. Mas ele continua, mas ainda há muito mais, não acabou por aqui. Continuamos a expressar o nosso louvor, mesmo que estejamos cheios de problemas. Olha que interessante, parece que Paulo está falando com a gente hoje, né? Nós continuamos a expressar o nosso louvor, mesmo que estejamos cheios de problemas, porque sabemos que os problemas podem desenvolver em nós paciência. Eu falei um pouco disso semana passada também, né? Tem coisas que a gente só aprende no sofrimento, né? Na dor. Então, Paulo está falando isso, que Tiago falou, né? Que foi o texto que a gente usou semana passada. Paulo está falando a mesma coisa. Olha, a gente continua expressando o nosso louvor, mesmo que estejamos cheios de problemas, porque sabemos que os problemas vão desenvolver em nós a paciência. E essa paciência, né? E como a paciência, por sua vez, forja o aço temperado da virtude, o que Paulo está querendo dizer aqui? Que a paciência, que a persistência, que você continuar confiando em qualquer momento, forja o seu caráter. É isso que Paulo está falando aqui. Na medida que você persiste, na medida que você tem paciência para passar pelas situações louvando e adorando e expressando o seu louvor a Deus, esse processo forja o seu caráter, forja o aço temperado da virtude, mantendo-nos atentos quanto ao que Deus pretende fazer. Deste modo, passamos a ter o quê? Esperança. Deste modo. Qual modo? Passando pelos problemas, demonstrando o nosso louvor a Deus, confiando em Deus, mesmo que estejamos por problemas, isso vai desenvolver a nossa paciência, a nossa persistência e vai mudar o nosso caráter. Por causa disso, nós podemos ter esperança. E esperança em qualquer momento. O que acontece com quem fica em pânico, apavorado por uma situação qualquer? Não vou nem ficar falando só de pandemia, já estou até cansado de usar essa palavra. Mas o que acontece? A pessoa fica desesperada, que é o mesmo que ficar sem esperança. Né? Paulo está falando assim, olha, essa esperança está prometida para nós, independente das circunstâncias, seja qual for as circunstâncias. A minha esperança
de alegria ou de felicidade não está para daqui a pouco, para depois que passar tudo isso. Última vez que eu vou falar, para depois da pandemia. Nossa esperança não, a nossa esperança é para hoje. É para hoje, o nosso louvor é para hoje. Para qualquer situação. Paulo continua, com essa expectativa, jamais nos sentiremos enganados. Se a gente entender isso e viver isso, jamais nos sentiremos enganados. A verdade é que nem temos como reunir todas as vasilhas necessárias para encher com tudo que Deus generosamente derrama sobre a nossa vida por meio do Espírito Santo. Paulo está falando assim, olha, se você entender isso aqui, se você entender mesmo e viver isso aqui, o autor aqui, né, o tradutor, ele faz um exemplo assim, ó, você vai precisar trazer mais vasilhas para Deus encher com as bênçãos que Ele está querendo te mandar, se você compreender isso. Você vai ter que, sabe, você estava imaginando uma coisa? Não, traz mais vasilha, tem mais coisa para Deus colocar nos seus depósitos e nas suas vasilhas, né? É muito, muito interessante isso. Ele continua, Cristo chegou na hora certa para tornar isso realidade. Aqui eu quero fazer um parênteses bem curtinho. Possivelmente, porque ele era mais contemporâneo de Jesus, ele está falando daquele momento, né? Mas Jesus não veio só naquele momento, há 2000 anos, né? Jesus vem todos os dias para nós, né? Ele está vindo para alguns de vocês hoje, não fisicamente, mas pode estar caindo uma ficha enorme na sua cabeça e você está entendendo o que Jesus veio fazer e o milagre do perdão dos pecados não foi para o primeiro século, para 2000 anos atrás, é para hoje. Para hoje, 2020, 2021, 2019, é para hoje. Essa mensagem é para hoje. Então, Cristo chegou na hora certa, mesmo que para você tenha chegado hoje ou semana passada, já chegou na hora certa para tornar isso realidade. E Ele não esperou que todos estivéssemos preparados. Isso é muito interessante. Jesus não veio quando a gente era bonzinho, estava tudo certinho com a gente. Agora eu acertei toda a minha vida, agora eu vou conhecer Jesus. Não! Ele não esperou que a gente estivesse todos preparados. Ele apresentou-se disposto ao sacrifício quando ainda éramos fracos e rebeldes, demais para fazer qualquer coisa por nós mesmos, quando a gente era incapaz de fazer qualquer coisa por nós mesmos, para a gente ter paz com a gente mesmo, quando a gente ainda era rebelde. E eu posso falar isso pela minha própria vida, sabe? Quando eu ainda estava no pecado, quando eu ainda era rebelde e era incapaz de resolver a minha questão de falta de paz, quando eu era incapaz, Jesus veio para mim. E veio para você. E veio há 2000 anos. Ele não esperou que tivesse tudo certo. Então ele apresentou-se disposto ao sacrifício quando ainda éramos fracos e rebeldes demais para fazer qualquer coisa por nós. Então o que ele está falando aqui? Que Deus demonstrou o quanto nos ama ao oferecer o Filho em sacrifício por nós, enquanto a gente era ainda ingrato e mau para com Ele. Quando Deus escolheu Paulo, o apóstolo Paulo, ou quando Deus escolheu esse Paulo aqui, ou quando Deus escolheu você para se relacionar com você, pode ter sido numa época que você ainda era ingrato e era mau. Ele não esperou você resolver sua vida para te amar. Quando você ainda era assim, Deus te amou. Porque Deus amou o mundo, Ele enviou o seu Filho. Independente da resposta que a gente dava para Deus, que de um modo geral era rebeldia, desobediência. Mas nessa situação, Deus enviou Jesus, Deus nos amou primeiro. Então Paulo fala uma coisa muito, muito, muito interessante aqui no versículo 10. Então ele explica isso, né? Deus amou a gente antes de ser ingrato, Deus já amava. Então, se na nossa pior situação nós fomos postos em condições favoráveis diante de Deus, se quando a gente era ingrato e mau, a gente ainda foi colocado em condição favorável diante de Deus pelo sacrifício do seu Filho, agora que estamos nessa situação maravilhosa, e eu vou fazer uma pausa aqui, porque você fala assim, que situação maravilhosa, você não sabe como é que está a minha vida, etc, 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 e blá, 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 você tem um monte de argumentos. Não, Paulo está falando assim, olha, a nossa situação já foi pior. A gente era inimigo de Deus. Quando a gente era inimigo de Deus, Ele nos amou.
agora que muitos de nós, né? Ou a maioria talvez de vocês e de nós, que já conhecemos a Jesus e já iniciamos um relacionamento com Deus, quanto mais agora. É uma situação maravilhosa, porque agora a gente já tem livre acesso a Deus. Então, se Deus já nos amou naquele tempo, quanto mais agora. Então, agora que estamos nessa situação maravilhosa, apenas imaginem como a vida poderá ser plena e gloriosa por meio dessa vida proporcionada pela ressurreição, por Jesus. Eu não sei você, mas essa é a vida que eu quero para mim. Essa é a vida que eu quero para mim, essa é a vida que eu quero para minha família, essa é a vida que eu desejo para cada um de vocês. A ciência de que Deus me amou quando eu ainda era um miserável pecador, um desobediente, e Ele continua me amando, e agora eu estou me aproximando cada vez mais dEle, crescendo num relacionamento com Ele, e a promessa é de que, independente dos problemas, eu posso ser feliz, eu posso ser alegre, independente das situações, eu posso ter essa paz com Ele, comigo mesmo, eu posso deitar minha cabeça no travesseiro e dormir, e posso ter paz com as outras pessoas, que incomoda também, né? Quando você não tem paz com alguém, né? Você tem algum inimigo, uma pessoa que te irrita, sabe? Essa paz com Deus e essa paz interior propicia que você tenha amizade ou deixe de ter inimigos, pelo menos isso vai deixar de te fazer mal. Se você faz a sua parte, né? Fala assim, não é por minha causa que aquela pessoa não gosta de mim, então aí está tudo certo. Você vai ter paz com todo mundo, a Bíblia diz isso, né? Se possível, tenha paz com todo mundo. Então, essa paz é fundamental para que você possa viver alegre numa situação como essa, ou numa situação que ainda vai vir, num luto, na doença, numa prisão, seja o que for. A promessa que o apóstolo Paulo está nos revelando aqui é que, independente dos problemas, a gente pode ter essa alegria. Então, eu volto a dizer, eu estou descendo desse trem da depressão, da angústia, eu quero alegria agora, para mim, para minha casa, para todos vocês, para todos os membros dessa igreja, para toda a cidade, sabe? Então, eu oro para que a palavra do Senhor, né, a revelação de Jesus Cristo, chegue a cada casa, a cada família. Porque se a gente entender isso, nós podemos experimentar hoje a alegria e uma alegria duradoura. E óbvio, eu falei semana passada, né, e aqui também está falando, alegria não significa que você nunca vai ter problema, não. É alegria apesar dos problemas. É isso que a gente está aprendendo, essa que é a grande revelação, né? Então eu posso dizer para você que se você compreender isso, você vai poder falar assim, de todo o coração, olha, não me falta nada nessa vida. Não me falta nada nessa vida. O que vier a mais, né, de coisas, ou de recursos, ou de pessoas, é um bônus. Não me falta nada. Eu tenho paz com o meu Criador, eu tenho paz comigo mesmo, eu tenho paz com as pessoas que me cercam. Não me falta nada na vida. Eu tenho tudo para viver uma vida de alegria independente das circunstâncias. As crises vêm e vão, mas essa paz, ela não precisa sair do seu coração. Então, eu desafio você a buscar esse Deus de todo o seu coração, buscar essa verdade, colocar isso em prática. Releia esse texto na sua casa, Romanos capítulo 5. Interioriza isso no seu coração, compreenda e coloque em prática. E aí, nós vamos todos descer na próxima estação e a gente nunca mais vai entrar nesse trem que está levando todo mundo à agonia, à tristeza, ao sofrimento. Amém? Eu creio nisso de todo o meu coração e por isso que eu queria compartilhar isso com todos vocês. Vamos falar com Deus agora então? E aí na sua casa mesmo, aproveita esse momento para você se colocar diante de Deus, acertar a sua vida com Deus, buscar essa paz e crer nessa palavra. Crer nessa palavra.
porque ela é capaz de transformar o seu caráter, transformar em virtude aquilo que tem te prejudicado. Amém? Paizinho, eu clamo pela alegria sobrenatural, a paz sobrenatural que só o Senhor tem para cada um de nós. E eu declaro que eu creio na Tua palavra, eu creio nesse ensinamento, e cada dia mais, Senhor Deus, eu quero colocar isso em prática na minha vida, na minha casa, e desejo isso de todo o meu coração para cada um desses meus irmãos que estão assistindo essa palavra. Que a Tua palavra, que é a única coisa capaz de transformar as nossas vidas. Então, Deus, nos ajuda a ver as coisas com os Teus olhos, Pai. Nos ajuda a olhar acima das circunstâncias, Pai. Nos ajuda a olhar as coisas na Tua perspectiva, Deus. E aí, quando a gente confiar, quando a gente conseguir crer nessa palavra, Deus, que essa alegria possa invadir o nosso coração. E as pessoas não vão nem entender, como assim? Como assim você está em paz? Como assim você está alegre? Nos dê a oportunidade de explicar isso para as outras pessoas e compartilhar essa verdade, Deus, porque ela é real, porque ela é a Tua palavra. Então, eu declaro essa alegria no coração de cada pessoa, Senhor Deus. E que essa palavra mude-nos, Senhor Deus, de dentro para fora, Pai. Que nos aproxime do Senhor, que a gente tenha paz completa com o Senhor, paz com a gente mesmo e paz com cada um que nos cerca, Senhor Deus. E que mais do que isso, que a gente ainda possa ser instrumento do Senhor para levar essa verdade para as pessoas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Então a gente vai tocar mais uma música alegre para acabar bem o seu domingo agora. Vou chamar os músicos aqui, dá um minutinho para a gente e a gente já volta. Porque eu sou obra do Teu poder. Ele me curou, Ele me perdoou, Ele me libertou e agora livre sou. Hoje eu acordei feliz porque eu sou obra do Seu poder. Hoje eu acordei feliz porque eu sou obra do Seu poder. Ele me curou, Ele me perdoou, Ele me libertou e agora livre sou. Hoje eu acordei feliz porque eu sou obra do Seu poder. Pra adorar, pra adorar a Cristo, pra adorar.
será completa todo ser, toda gente, toda humanidade, toda raça, toda cor, de qualquer idade, toda nacionalidade, com vontade, sem vontade, preparado ou não, todo joelho há de se dobrar, em ferro firme, sem que não haja firme salvação em seu viver, todo coração aberto ou não, machucado, humilhado, destruído, duro em pedra, há de se dobrar e declarar com sua boca e sua voz, em meias vozes, na multidão, os que queriam dizer, mas não podiam, poderão gritar, e os que nunca disseram, terão que falar, e naquele dia de vitória toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Boa semana a todos vocês, que você tenha uma semana diferente. Sim. Alegre, descontraída. Canta um rap, né? Canta um rap aí na sua casa. E conta com a gente. Nossa comunhão continua, mesmo se a gente estiver fisicamente separados, mas nós estamos à disposição de todos. Pode ligar para a gente. Em breve, se Deus quiser, a gente vai poder estar reunido de novo e compartilhando dessas verdades do Senhor Jesus juntos. Amém? Amém. Tchau para todos vocês. Mais um groovezinho aí, Fabrício? Não tem fim, né? Não tem fim, só tem... é fade. Vai abaixando o volume da sua televisão, assim, ó. Assim, ó.